de 69, um salmo de Davi, um salmo que foi escrito pela fuga de Davi, provavelmente num deserto. É um salmo de lamentação, um salmo messiânico, também vai falar é citado no Novo Testamento. Diversos versículos foram aplicados ao sofrimento de Cristo. Uma curiosidade desse salmo é que a contagem dele na Bíblia moderna é igual na Torá antiga, o número 69 ele fica igual. Esse cântico, esse salmo, ele vai falar sobre os lírios, salmo de Davi. Então, os lírios aí traz essa melodia, esse é uma música também, por ser grande também era uma música, traz essa questão da beleza aí do lírio e o sofrimento. Sempre lírio na Bíblia está escrito com sofrimento aí, angústia, preocupação. A fuga aqui de Davi pode ter sido com Saul, Absalão, ou até ataque dos israelitas ali, a questão das falsas acusações sobre a vida de Davi em alguns momentos do seu reinado aí. A, esse salmo ele vai além da dor de Davi, por isso que ele é um salmo messiânico. O salmo pode ser dividido aí, o verso 1 a 5 é o clamor do aflito, o verso que traz aí essa presença aí da dor, do sofrimento aí. Então vamos lá. Salmo de número 69, verso 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal. Aí ele continua, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem. De tanto esperar por meu Deus, são mais que os cabelos da minha cabeça. Os que têm, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha justiça e as minhas culpas não te são ocultas. Amém. Então, o verso 1, ele já começa, né? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Davi sente afundando ali, como se não tivesse chão, tudo parecia que está acabando, uma imagem de enchente, de lama, correnteza do mar. E Davi, ele usa aí a palavra Roshim, que é salva-me, Roshim Elohim, salva-me, ó Deus. Então ele clama ao Senhor, porque ele está afundando. É alguém que está sendo afogado e pede para Deus salvar, Yesha, salvar, raiz Yeshua, salvar, libertar, resgatar, Yesha. Ele fala para Deus, me ajuda aqui. Ou seja, tudo que eu buscava não deu certo. E aí Davi, ele olha para essa situação e só tem a solução em Deus. E ele pede para Deus salvar. No verso 2, estou atolado na profundeza, num profundo lamaçal que não dá pé, como se fosse uma areia movediça. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Ou seja, Davi se via preso num lamaçal que não tinha como, né? Um atoleiro, um barro, uma areia movediça, um barro que grudava e ele não conseguia. Ninguém conseguiria sair sozinho. Então, aqui representa o pecado, o desespero, a perseguição, o sofrimento. A palavra é usada para todos esses
essa situação. Os antigos judeus viam esse tipo de lama como um símbolo de morte. A pessoa estava indo já falecendo, já estava morrendo. Não apenas uma dificuldade física, econômica, financeira, mas ali o realmente um final ali da sua vida. Era um lugar onde ali é, ninguém se voltava para ajudar. E aí Davi fala: estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. A situação de Jó, quando Jó estava ali falecendo, né, pela lepra, e não tinha ninguém. E ele clamava, clamava e não via solução. Dos Salmos 6 ao 12 aí, aí ele começa lá. A, o verso 4 ainda, né, ele fala, são mais que os cabelos. Opa, ali, voltando no Salmo, o verso 4. Só ali. Não, são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Davi, ele traz a ideia aqui que, assim, ele já perdeu a conta de todos aqueles que buscam o mal sobre a sua vida e ele não tem como escapar disso aí. Então, ele clama ali ao Senhor na busca ali de tentar, é, como é que vamos dizer ali, os pensamentos, as decisões, a memória de Davi, a vontade, as emoções, um coração totalmente quebrantado, uma pessoa profundamente ferida ali. Ele não tem como mensurar isso, não tem como avaliar, colocar um valor, tamanho sofrimento, numa régua de sofrimento ali. E aí ele fala que esses buscam ser motivos. E o que é pior, né? São meus inimigos, por isso tem que restituir até o que não furtei. Os que falsos motivos são os meus inimigos, por isso tem que restituir o que não furtei. Ah, havia acusações sobre Davi, ele sabia do pecado dele, sabia das coisas que ele tinha feito, mas também tem coisas que o pessoal estava colocando na conta de Davi que não era dele. Falar, não, o que é meu eu pago, mas o que não é também não adianta querer que eu pague. Então, Davi, ele chama essa atenção aí, ele fala com Deus. E ele fala, Deus, eu preciso da ajuda do Senhor, porque ele se vê sozinho. Apesar de ser Davi, o grande herói de guerra e tudo que a história traz sobre Davi, o reinado de Davi foi muito, muito fustigante. O fardo foi muito grande. Ser o líder que Davi se tornou custou muito para ele. O verso 5 ele diz assim: Tu, ó Deus, me conheces e a minha justiça, e as minhas culpas não te são ocultas. Então, o final do salmo aí, ele vai trazer essa questão de Sião, mas que representa aí essa questão de Jerusalém, essa comunidade que ele traz aí. Então, Davi, ele busca no Senhor aí para que os inimigos deles não ganhem valor sobre ele, né? Não ganhem esse poder sobre a vida de Davi. E aí ele continua, verso 7, a, o verso 6 aí, ó, tu, ó Deus, verso 5, conhece a minha atitude e não são ocultas, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Ele fala sobre o testemunho de não envergonhar o nome de Deus aí, ele chama essa atenção que o pecado dele não seja motivo de escárnio nem de vergonha do evangelho para todos aqueles que estavam adorando o Senhor e buscando a presença de Deus. Davi ele traz essa questão do sofrimento dele, mas que
ele ainda tinha o zelo pela casa dele, assim como é o final do Salmo 23. E aí Davi continua o verso 7: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Mesmo o amor e a paixão e o zelo de Davi, ele não se permitia se ver desonrado. Assim como João, o Evangelho de João 2,17 vai falar quando Jesus entra ali e bate ali nos vendedores que vendiam no tabernáculo. Ele fala lá, né? O verso 8: tornei-me estranho em meus inimigos, meus irmãos, e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então, Davi, ele busca essa questão ele chama para si essa questão do pecado de todo mundo, ele busca para si a casa de Deus, o zelo pela casa de Deus, a questão da santidade, que já não havia mais ali, e ele busca, porque ele via que o povo ali, sem causa, estavam buscando Davi. É, e o coração dele aí se via angustioso, se via, né, tortuoso aí. Eu chorei em jejum, está minha alma, e é isso mesmo, se tornou em afrontas. Então, Davi, ele busca o Senhor em lamentos, em choro, ele traz aí a questão do jejum, ele põe diante do Senhor, né, essa questão do jejum que ele fazia diante do Senhor, e mesmo assim a afronta continuava. Davi se vinha numa situação muito dificultosa. Segundo Samuel 12, 14, a gente não vai ler, né, essa questão dos inimigos de Davi. Jeremias 15, 15 também vai trazer essa questão de suportar as afrontas por amor de Deus. E aí ele vai continuando aí, o verso 11, e aí ele coloca ali: pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio por eles. Ou seja, Davi, ele coloca a humilhação dele, assim como foi o livro de Jó. Toda vez que a pessoa tinha lepra, eles colocavam pano de saco. O livro de Jonas, depois você pode ler, o povo se colocou veste de pano de saco. Davi se colocava ali, os reis também, né? Lá em 1 Reis 20, 31, 1 Reis 9, 7, essa questão da humilhação do pano de saco era muito comum. Toda vez que as pessoas se viam numa angústia muito grande, é, é aquela situação do pó eu vim, do pó eu vou voltar. O verso 12 ele diz: tagarelam aí sobre mim a, os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Ou seja, Davi, ele viu que o nome dele foi tão escrachado que foi jogado, né, nos bares ali, as pessoas fazendo piadinhas maldosas, os bebuns ali que bebiam, e ele clama por isso ali, né? Tá pegando um momento ali que ele vira motivo de chacota de todo mundo. O grande rei que matou Golias e instituiu o reino de Israel, agora ele é motivo de bebum nos bares. Muito triste essa época de Davi, porque a angústia dele era muito grande. Mas aí ele fala, aí Davi tem essa virada, né? Então, ele é uma desgraça só ali até o verso 12, ali ele põe a lamentação, mas aí chega no verso 13, ele faz essa virada aí. Quanto a mim, porém, Senhor, faço de ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça e pela fidelidade do seu socorrer.
A Isaías 49:8 vai falar sobre essa oração. Quem não vai ler, não dá para ler, mas é essa a ideia, né? A, ainda que tudo esteja ruim na nossa vida, eu e você podemos esperar no Senhor, né? Podemos buscar a graça do Senhor, podemos buscar a fidelidade de Deus. Ele responde, meu Deus, e ele fala ainda, né? E ele diz ali: responde, meu Deus, pela riqueza da tua graça, o cálice, o recebe, né? Pela fidelidade, recebe, graça e verdade em socorrer ali, buscar. Livra-me, o verso 14, livra-me do tremendal, para que não me afunde, e seja eu salvo dos que me odeiam, das profundezas das águas. Aí Davi volta a citar o verso 1 e 2 ali, e 3, né, que ele fala que ele está afogando ali, mas ele já fala, livra-me dessa situação, Deus. Muda essa situação na minha vida para que eu obtenha o favor aí. Ele cita muito Isaías, ele cita, não. Isaías vai citar esse Salmo 69 muitas vezes. Isaías aparece bem depois. E aí, ele, verso 15, ele começa aí de novo um outro parágrafo. Não me arraste às correntes das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ou seja, há uma citação ali de Números, quando a questão da revolta de Coré abriu as terras ali, engoliu Jericó, que foi engolida. Então, Davi, ele coloca lá: não me arraste para as correntes das águas, nem me traga em voragem, nem feche sobre mim a boca do poço, ou seja, não seja engolido diante de todo sofrimento. Davi, ele traz essa ideia de que só Deus, e é uma verdade, só Deus pode nos ajudar nos momentos mais difíceis aí. O verso 16, ele diz assim: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te. E aí, volta-te para mim, segundo as riquezas da tua misericórdia, não segundo a nossa. Mas Davi, ele busca no Senhor aí essa resposta para que a graça de Deus venha sobre ele. Ele traz essa necessidade do cuidado de Deus. Como diz o Salmo mesmo, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Por mais e maior que seja a nossa luta, a presença do Espírito Santo sempre é presente em nós. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, então a presença de Deus sempre vai estar ao nosso lado. E, como diz o salmista, para onde fugirei? No alto do monte ou nas profundezas do mar? Tu que sondas, que conhece o coração. Davi sabia de tudo isso. E ele sabia que Deus ia responder. E o verso 17: não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Davi tinha essa intimidade de filho. E ele pede para Deus, fala: Deus, não esconda o teu rosto. Uma citação ali de Davi, de Jesus, quando Jesus é crucificado, Eli, Eli, sabactano, Deus meu, por que me desamparaste? Aí, como disse, esse salmo foi muito usado em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, principalmente, por isso que é chamado um salmo messiânico também. Isaías usa muito ele. E aí ele diz lá: aproxima-te, o verso 18, de minha alma e redime, resgata-me por causa dos meus inimigos. Davi, ele chama a presença de Deus e essa intimidade, porque o verso 19: tu conheces a minha afronta e a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Ou seja, aqui é uma coisa importante, porque Deus conhece onde a gente acerta, onde a gente erra. Deus sabe o que acontece na nossa afronta
e Davi pede o juízo de Deus. O juízo de Deus é algo muito importante, porque ele não está relacionado à, à nossa percepção, mas sim ao olhar de Deus. E Davi ele coloca diante do Senhor e ele fala: olha, o Senhor conhece tudo que acontece na minha vida. Então, eu só espero no Senhor. O verso 20 ele diz ali, né? O pobre partiu-me o coração e desfaleci. Estarei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. A mesma situação de Jó, ele se vê numa situação que ele precisava de alguém para consolar ele e não tinha ninguém. Ele esperou por piedade e não apareceu ninguém. Né? É alguém chutando morto. Davi já estava morto aqui, literalmente, né? Não fisicamente, mas pela situação, seja na época de Saul, seja na época de Absalão, a morte era algo eminente na vida de Davi. Só que ele buscava no Senhor. E isso é bem legal, porque por alimento me deram fel e na minha sede me deram beber vinagre. Uma citação lá de Jesus na cruz, Mateus 27, 34, João 19, 28, 30. Esse versículo foi usado no livro de João e Mateus. Nós vamos ver que vários versículos desse salmo são espalhados, lógico, depois que ele foi criado, por toda a Bíblia aí. O verso 22, sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Aí o provérbio, Salomão vai citar isso aí em Provérbios também, mas traz essa necessidade da justiça. Davi pede, não a vingança. É legal porque ele não é uma questão de vingança pessoal. A ideia é que, no hebraico, é que Deus trate o ímpio conforme as suas próprias obras. É, Pedro vai usar isso em Atos 1:20 e, e Judas também. Na carta de Judas ele vai usar. Então, que o Senhor torne diante deles um laço e a prosperidade em armadilha. Ainda que eles pareçam prosperar, o diabo é muito sujo, a gente vê cada dia isso. As pessoas acham que estão prosperando com o pecado, com o engano, com a mentira, e infelizmente ela é um laço e é uma armadilha que destrói o coração das pessoas. O verso 23, obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faz que sempre lhes vacile o dorso aí. Novamente, essa questão que Davi traz à tona aí, que o caminho tortuoso, há caminhos que parecem retos ao homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios vai dizer isso aí. O verso 24, derrama sobre eles a tua indignação e o que teu ardor e a tua ira os alcance. Davi, ele chama a atenção, e aqui Oséias vai citar isso aí, no capítulo 5 de Oséias, Jeremias 10, 25 também, porque Deus fica indignado, e aí, de tempo em tempo, é legal, Ezequiel vai falar que na indignação Deus pesou a mão em Tiro, no Egito, na Etiópia, na Babilônia, e ele vai discorrendo isso. E aí o 25, fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Aí uma citação de Judas, quando traiu Jesus, está lá em Lucas 13, 35, Atos 1:20, Mateus 22, 38, quando eles estavam escolhendo ali um sucessor de Judas, Matias, que vai ser o sucessor de Judas, mas eles falam, fique deserto, é uma citação desse salmo, eles vão citar esse salmo, né? O verso 25. Pois persegue o que tu feriste e acrescentam dores àquele quem golpeaste. Sonda-lhes a iniquidade e a iniquidade. Soma-lhes iniquidade e a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Ou seja, nesse momento, Davi se vê com o coração tão esmagado que ele fala: Deus,
vai somando o mal que eles estão fazendo e não tenha misericórdia, não. Né? Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro como justos. Então, Davi, é, ele traz a questão de Joabe também, lá na frente a gente vai ver a morte de Joabe, que foi um soldado, um general de Davi, que falhou em alguns momentos, a questão de Abissai, que ele vai matar, a Massa também, ele mata em tempos que não era de guerra, e isso manchou o histórico de Joabe, e aí essa morte vergonhosa aí que acaba manchando a biografia. Então, Davi ele coloca nesse sentido, que a pessoa não seja lembrado com louvor, mas pela vergonha. Isso é muito ruim. É, Estava vendo essa questão. Tem um filme da primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha na Inglaterra e o técnico dela fazia tudo para ela não vencer e acaba uma vergonha, né? Que o rapaz é lembrado por tudo de mal que fez, nada de bom. Podia ter um desfecho diferente. Mas aí a inveja, o orgulho, às vezes fala mais alto. Isso é um cuidado na nossa vida. E aí, o verso 29 de novo, Davi faz essa. Ele chama a atenção, mas no final, o verso 29 quanto a mim, e aí de novo, né, amargurado e aflito. Ele reconhece que ele está muito amargurado, ele não tira essa culpa dele. Eu estou amargurado, e aí algumas palavras aí ele foi muito dura, aflito, e ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. E Davi, ele pede para Deus que mesmo nessa situação, Deus tenha misericórdia dele, as dificuldades, mesmo pedindo justiça, e que Deus aí deu ímpio às suas obras, mas aí ele fala que Deus vai ouvir o necessitado e a esperança dele vence essa dor aí. Né? E ele fala: louvarei o cântico, o nome de Deus, exaltá-lo-ei em ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unha. Davi, aqui ele já começa a mudar uma situação, porque ele sabe que Deus se agrada mais de louvor e adoração do que sacrifício, um coração puro e verdadeiro. E aí o verso 32, veja os aflitos e alegrem-se, quanto a vós outros que buscai o Deus, que vosso coração reviva. E Davi, ele começa aí e termina nessa adoração, e ele chama o povo a adorar o Senhor, que é muito mais valioso um coração sincero e verdadeiro do que a religiosidade de, de aparência. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem, enquanto a vós outros que buscai o Deus, o vosso coração reviva, porque o Senhor responde ao necessitado, e novamente essa questão social de Davi, e não despreza os seus prisioneiros, louvem os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião, edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos herdará os que lhe amam em nome, e nela habitarão. Então, muito desse salmo se cumpriu em João 15, João 2:17, Romanos 15:3, Mateus 27:34, João 19:29 e Atos 1:20 são algumas das profecias que se cumpriram em cima desse salmo aí. Então, uma coisa muito importante, né, é que o justo pode sofrer, sem que isso signifique o abandono de Deus na nossa vida. Isso é muito importante porque as pessoas às vezes abrem mão de Deus porque se sentem injustiçados. E aí traz o zelo pela vontade de Deus,
que traz oposição aí à incompreensão, às vezes, de muitos. Deus conhece os nossos acusadores, a injustiça, mas a gente tem que clamar. Ele entende que o sofrimento faz parte de um propósito aí divino. Davi via isso, apontar para uma redenção maior, como forma de como foi a vida de Jesus. A esperança deve prevalecer sobre a dor na nossa vida sempre. E Davi termina essa promessa de restauração e louvor. Esse salmo ele é muito bonito e traz aí é que não dá para a gente ver ele tudinho. Tivemos que correr bastante hoje, mas ele conduz o Salmo 69 aí de uma angústia extrema aí na salvação em Deus. Ó Pai, te damos graças porque mesmo em meio às lutas, dificuldades, o Senhor é como nosso farol. O Senhor ilumina o caminho que às vezes nós nem enxergamos. O Senhor nos mostra onde partir, ó Deus, e quando ir. O Senhor nos mostra onde descansar e onde parar. Que nesse dia, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a louvar e adorar o Teu nome, a engrandecer e regozijar pelas Tuas maravilhas e feitos já realizados em nossas vidas. Nós declaramos sobre a vida dos Seus filhos cura, libertação e restauração. Nenhuma enfermidade se achega àqueles que hoje estão aqui ouvindo, ó Pai, participando. Nenhuma luta seja tão grande que não seja desbaratada pelo poder do nome de Jesus. Nada, ó Deus, venha roubar o amor e o consolo que o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas em meias batalhas. É que eu lhe clamo e peço a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que honra estarmos juntos nesse dia ensolarado de inverno. Que Deus continue a abençoar a minha, a sua vida neste dia, no nome de Jesus.